Pais. As figuras mais importantes da vida de qualquer um, seja pela sua presença positiva, negativa ou até mesmo pela sua ausência, nos ensinando o certo e o errado, nos protegendo ou apenas perguntando se a gente está nos computers. Sempre vi muitas listas padrão de melhores ou piores pais nos animes, mas por quê? Por que temos pais ruins na ficção? É bem comum vermos protagonistas com pais ausentes ou mesmo órfãos. Na verdade, é bem raro vermos algum herói que tem pai e mãe. Peguemos os protagonistas de Shonen, por exemplo. Naruto não tem os pais, Ichigo não tem a mãe, Itadori, Tanjiro, Asta, Goku, Edward são só alguns exemplos de protagonistas órfãos. Tendo esse arranjo, pois ao não ter pais, isso força um amadurecimento precoce dos personagens, além de ser uma ótima forma de dar empatia aos protagonistas. Mas e quanto aos maus pais? Aqueles que abandonam ou oprimem os filhos, algumas vezes sem justificativa. Se liga, pois no vídeo de hoje vamos descobrir por que tantos pais nos animes dizem que vão comprar pão e não voltam, ou que deveriam sumir logo de uma vez. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de pais terríveis. Eu pensei bastante sobre esse tema logo após ver os episódios recentes de Osama Ranking, onde toda essa questão de pais ruins é abordado muito melhor com relação ao rei Boz, que é o pai do Bode e do Daida. A gente vai estar falando sobre isso mais tarde lá na parte sobre spoilers. E eu pensei muito sobre como temos muitos exemplos de pais ruins, mas poucos vídeos falando sobre por que de termos tantos pais ruins. A resposta curta para isso é que, bem, no mundo real temos pais ruins, só que na verdade vemos muito mais maus exemplos de pais do que bons. E isso me chamou bastante atenção. Para nós humanos é natural contarmos histórias. Desde os primórdios dos tempos, vemos lendas de filhos se vingando dos pais, com Zeus matando seu pai Cronos e libertando seus irmãos da barriga do Titã. E se acha isso um rolê maluco, tem que ver a história do Tiresias. Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas ele foi basicamente o primeiro genderbender da história do mundo. Eu não sei porque nunca lutamos contra ele no God of War, seria maneiro. Mas vamos nos focar na história de Édipo Rei, que é uma outra lenda da mitologia grega. Então, aí vai um resumo rápido. O rei Laio foi bater um papo com o oráculo de Delfos, que disse que seu filho ia fazer ele ir dessa para uma melhor, e ainda por cima ficar com sua mulher Jocasta. Como Laio não estava muito afim de falecer, ele abandona seu filho na fronteira entre Corinto e Tebas. Porém, o garoto sobrevive e é adotado pelo rei de Corinto. O agora adulto Édipo vai até Tebas, onde descobre seu destino, digamos, complicado, que ele acaba cumprindo sem querer ao acabar com a vida de Laio. Então, após um rolo envolvendo a esfinge enviada pela deusa Hera, o protagonista vira rei ao desvendar o enigma da esfinge e acaba se casando com sua mãe Jocasta, mesmo sem saber. Então ele se torna o Cavaleiro de Ouro da Casa de Milf. O meu senso de humor é bem imbecil, eu admito isso. Bem, digamos que as coisas não acabam bem pro Édipo, porque, tragédia grega. Aliás, essa história foi a base para uma das teorias psicanalíticas mais conhecidas de Freud, o complexo de Édipo, em que durante uma fase da vida a criança do gênero masculino tem atração pela mãe e disputa a atenção dela com seu pai. Eu dei essa volta toda para basicamente falar de um anime, Baki. Mas, Nash, o que Freud tem a ver com Baki? Pra gente entender isso melhor, vamos ter que ir pro início de tudo. Pra quem só viu o anime da Netflix, não conhece bem os detalhes, mas lá no anime antigo
temos a história envolvendo a mãe do personagem principal, uma mulher que Yujiro escolheu para ser sua esposa e ter seu filho, que poderia superá-lo em poder. Então, desde o início, o garoto viveu à sombra da criatura mais forte da Terra, querendo superar seu pai, não apenas pelo título de mais poderoso, mas sim pelo carinho de sua mãe. Porém, como sabemos, as coisas não terminam bem, com o Yujiro matando brutalmente a mãe de Baki. Fato que passa a mover o protagonista e seu desejo de vingança contra Yujiro. Para tanto que, antes da batalha final, Baki pergunta a seu pai por que ele matou a sua mãe. Sobre a relação Baki e Édipo, acho interessante algo específico envolvendo a obra grega. Laio usa um método bem específico para eliminar a criança. Ele manda um pastor levar o filho para o Monte Citerão, onde o garoto teria os pés amarrados a uma árvore até ser atacado por uma fera. Mas aí eu te pergunto, por que fazer tudo isso? Não seria mais fácil só acabar com o garoto usando um punhal ou jogar ele de algum precipício? É quase como se Laio estivesse testando o Édipo se ele era forte o suficiente para cumprir a profecia, assim como Yujiro, que fez Baki passar por situações extremas apenas para ficar mais poderoso e se tornar um desafio à altura da criatura mais poderosa da Terra. Sobre o lado psicológico, vale a pena pensar o seguinte: o complexo de Édipo surge a partir de um certo desejo incestuoso que o filho sente pela mãe, logo ele compete com o pai pela atenção dela, sendo fundamental para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e para a percepção do pai em sua vida. Agora voltemos a Baki. Na primeira temporada da versão da Netflix, um dos pontos principais da trama é a tensão entre o protagonista e Kozui, com ela tentando se aproximar de Baki e o filho do ogro tentando protegê-la dos condenados. Inclusive temos a cena de Kozui se aproximando do garoto, só para ambos serem interrompidos por Yujiro. E é aqui que o ponto de virada da história acontece. Quando Baki finalmente tem uma relação íntima com sua namorada, o protagonista adquire uma nova perspectiva das artes marciais, se tornando muito mais forte. Essa parte em especial é interessante porque é um momento em que o Baki finalmente se abre para outra pessoa. Ele entende que existem mais coisas além da relação dele com Yujiro. E isso é muito importante porque o Baki, ele sempre viveu voltado para as lutas, voltado para o combate. Cada momento da vida dele foi focado para isso, para poder se tornar mais forte e poder superar o seu pai. Então, no momento em que Baki se relaciona intimamente com alguém, ele acaba crescendo como indivíduo e amadurecendo, e isso se reflete no estilo de luta dele. Tá, mas e quanto ao reconhecimento do pai? Bem, isso ocorre lá no mangá. Não só com Baki questionando por que Yujiro matou sua mãe, mas com o protagonista chorando ao finalmente ser reconhecido por seu pai após 18 anos. E o mais irônico disso é que mais tarde o pai de Yujiro, Yuichiro, aparece em forma de fantasma durante o confronto, o que deixa o ogro furioso. A história de Baki seria em sua essência um grande estudo de Édipo? Na real, eu não sei. Para ser bem justo, eu não consigo ver o quão longe o autor realmente pensou nisso. Porque, como você já percebeu, Baki é, digamos, uma história diferenciada. Caracas. Ok, vamos sair da pancadaria com adultos e ir para a pancadaria com crianças. Com Jin, de Hunter x Hunter, que é o pai de Gon. Um outro ponto importante quando falamos de pais que abandonam os filhos ou que têm uma atitude talvez um pouco questionável é que eles forçam o chamado à aventura, onde apresenta-se ao herói um problema, um desafio, uma aventura a empreender. Uma vez confrontado com esse chamado à aventura, ele não pode mais permanecer indefinidamente no conforto de seu mundo comum. Pare para pensar no seguinte cenário hipotético. Na história original, o protagonista conhece Kaito, discípulo do pai de Gon, que o garoto acreditava estar morto,
mas que na verdade era um Hunter muito famoso. Então o protagonista parte da Ilha da Baleia para se tornar um Hunter e encontrar seu pai. Mas e se Ding nunca tivesse saído da Ilha da Baleia? E se Kaito não tivesse contado a Gon sobre seu pai? Essa é uma forma interessante de estabelecer um chamado à aventura. Porque, vamos ser sinceros, isso é até um ponto que eu queria abordar. As pessoas têm que entender de uma vez por todas que Hunter x Hunter acabou. Ah, mas está lançando um capítulo do Continente Negro, Beyond Netero. Vamos ser justos. Eu gosto da obra do Togashi. Gosto muito de Hunter x Hunter. O universo é muito vivo. Mas vamos ser bem justos aqui. Vocês acham que o Togashi vai ter saúde para terminar essa história? Eu vi muitas teorias relacionando o Gon ao Gyro e sobre como esse vai ser o vilão final da série. E sobre como o Gon ia confrontar ele e tal e tudo mais. Só que, sejamos justos, vocês acham que o Togashi vai ter saúde para terminar essa história? Gente, para construir o build-up pro Gyro enfrentar o Gon, vai ter que ser muita história que ainda vai ter que ser contada. Eles ainda estão indo pro Continente Negro. Então, é muito pouco provável que o Togashi consiga terminar essa história. Eu não estou querendo que aconteça nada com o autor, mas se ele tiver que forçar a saúde dele e a gente talvez ter outro Kentaro Miura, outra história como a história do Kentaro Miura, é preferível que o Togashi só escreva e deixe a história para uma outra pessoa, ou termine Hunter x Hunter por aqui. Porque, para ser sincero, a história de Hunter x Hunter é a história de Gon procurando Jin. Em alguns momentos a história vai se desviar para contar um pouco da história do Carapaika, para contar um pouco da história do Killua, para contar um pouco da história das formigas Quimera, mas o ponto principal é Gon indo procurar Jin. É disso que a história se trata, e é esse o ponto principal da história. Se Gon encontrou Jin, a história acaba. E como eu disse antes, essa é uma forma interessante de estabelecer um chamado à aventura, nem que esse chamado seja pro Jin pagar pensão alimentícia. Agora, vamos expandir o escopo um pouco mais, falando de Fullmetal Alchemist. A história dos dois garotos que quebraram o tabu para poder trazer a mãe de volta dos mortos. Se Hohenheim, pai de Edward e Alphonse, não tivesse deixado a Trish, Edward nunca teria estudado alquimia para agradá-la. Como o pai do Zelric tinha poder para curá-la, ela provavelmente não iria morrer. Mas é interessante o motivo de Hohenheim ter saído de casa. Ele se via como um monstro, apesar de Trish não o julgar como tal. Mas o homem sai em busca de uma forma de reverter sua imortalidade e poder viver e morrer junto de sua família. Ele não queria que seus filhos se tornassem como ele, tanto que o Hohenheim até tinha problemas para se relacionar tanto com o Edward como com o Alphonse, porque ele sentia que só o fato de tocar nos próprios filhos poderia transmitir aquela monstruosidade que ele de certo modo tinha para os filhos. Só que infelizmente as coisas não foram como ele esperava, com o destino fazendo os dois filhos não só serem alquimistas, mas também quebrarem os tabus, como seu pai quebrou. Mas está na hora do evento principal desse vídeo. Ele, o pior de todos, o ruim, o terrível Shutuke, o homem que fez a pior coisa que um pai pode fazer. Mas já refletiu sobre o que isso significa para a obra como um todo? Um dos temas centrais de Fullmetal Alchemist são os limites éticos da ciência, ou nesse caso, alquimia. Naquele momento, Edward procurava uma forma de devolver o corpo ao seu irmão através da Pedra Filosofal. Tucker não é apenas um pai ruim, como também um grande aviso para Edward sobre o quão longe alguém pode ir para alcançar seu objetivo e se o protagonista seria capaz de sacrificar alguém por seu próprio benefício.
o que fica ainda mais claro quando descobrimos do que as pedras filosofais realmente são feitas. Mas vamos voltar a Osama Rankin, com bastante spoiler. Então, se não quiser saber, pula pro tempo que tá aí na tela. Se não quer saber da história, para todos os outros que porventura já viram ou não se importam com spoiler, prosseguimos. No decorrer dos episódios, descobrimos toda a verdade sobre Bose, o pai de Bojji e Daida, que ele fez um acordo com uma criatura para obter força, sendo que no acordo essa criatura tomava toda a força de seu filho mais velho. Por essa razão, Bojji é tão frágil, com muitas aspas nisso. Mais tarde, Bose faz isso de novo, ao usar o corpo de Daida para ressuscitar. Aqui vale frisar como Bose reúne todos os elementos que falamos até aqui, sendo uma sombra poderosa e sedenta por poder como é Yujiro, sendo o motor que faz Bojji sair em sua busca por força, já que Bojji de certa forma só tem essas fraquezas pelo acordo que seu pai fez, de certo modo como o Jin, não como o Jin exatamente, mas de certa forma o Bose ele cria de maneira indireta esse motor que faz o Bojji se aventurar. E Bose também é um alerta sobre o que é necessário se fazer para se obter poder. Esse último ponto tem mais a ver com Daida, que queria poder a qualquer custo, a ponto de ordenar a eliminação do próprio irmão. Sabe, o fato de Osama Rankin ter virado uma história de aventura foi uma coisa que particularmente me pegou muito de surpresa. Sabe, no começo da história eu achei que ele seria muito um slice of life sobre como o Bojji vai convencer as outras pessoas de que ele é um grande rei, mesmo com todos os supostos problemas que ele tem. E quando ele foi para esse lado mais de aventura, eu fiquei surpreso, mas um pouco desconfiado, só que não. Mesmo quando ele vai para essa coisa de aventura, ele continua sendo uma história muito boa, principalmente porque esses mistérios te prendem, sabe, na narrativa, esse mistério de, por exemplo, o que realmente aconteceu com Daida, onde está o Bojji, se o Bojji vai se tornar um rei forte. Eu até no vídeo que eu fiz sobre Osama Rankin, eu acho que vai estar aí no card, ou se já não tiver no card, se já não tiver colocado antes, eu tinha falado o quanto a história de Osama Rankin ela é diferente das histórias de anime atual, porque ela bebe muito dos contos de fadas, sabe? E nesse ponto tem uma cena específica que tá o Bose, né? O Bose já no corpo do Daida, e ele pede pro espelho perguntar: espelho, espelho meu, existe uma criatura mais forte do que eu? E aparece lá o Bojji. E eu acho isso muito maneiro, é outra inspiração que tem dos contos de fadas. E é uma maneira bem diferente de se contar uma história que tem até bastante dos elementos que nós já citamos antes, mas aí no caso é meio que uma lógica talvez invertida. Não tanto o complexo de Édipo, mas sim da filha e da mãe. Você vê isso em histórias como, por exemplo, Branca de Neve. Você vê isso na Cinderela também. É aquele tropo clássico da madrasta má, porque para tanto que até na psicologia tem o complexo de Édipo, que é para os homens, e o complexo de Electra, que é para as mulheres. E eu acho interessante como Osama Rankin ele lida com tudo isso e consegue ser uma história interessante mesmo sendo uma história de aventura, sabe? Eu acho até legal como ele também lida com os outros personagens, como a Healing ficou abalada com a suposta morte do Bojji, sobre como o soldado que estava com o Bojji, o cara que tinha treinado lá com o Bojji, eu não lembro o nome dele, como ele ficou abalado. Assim, eu vi muita gente falando sobre como ele era um mau caráter, sobre como ele era um personagem ruim, mas eu consigo pensar, não é justificável o que ele fez, mas eu consigo entender por que ele fez o que ele fez, sabe? Para tanto que ele se arrepende muito, ele tem um arrependimento muito
pesado com relação a isso. Apesar de que eu achei talvez um problema eles terem revelado logo que o Bojji ainda estava vivo. Apesar de ser interessante no sentido da história continuar, mas eu acho que talvez manter essa revelação um pouco mais pra frente, até mesmo pra gente ter os personagens reagindo. Não que a gente não tivesse, mas sei lá, é um problema que eu particularmente vi, mas que não ofusca o brilhantismo do Osama Rankin sobre como ele, apesar de simples, ele consegue ser uma história bem construída, não só pela empatia que a gente tem pelo protagonista, mas mais pelos mistérios que nos mantém entretidos na obra. E esse é o final do vídeo. Eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde, à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Lançamos podcast todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com.br. Passa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.